Como fazer os campos cidade e estado no Django Admin. Olá, eu sou Samuel e hoje eu vou mostrar para você como fazer aqueles famosos campos cidade e estado, onde quando você muda o estado também muda as opções disponíveis da cidade. Mas ele também é útil não só para cidade e estado, ele pode ser útil para várias coisas na sua aplicação, onde as escolhas de um campo dependam da escolha de um outro campo anterior. Então, vamos ao código para eu mostrar o que vai acontecer. Primeiro, eu criei uma aplicação aqui no Django Admin, muito simples. Eu coloquei cidade, estados e endereços. Basicamente, estados eu coloquei apenas 3, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E cidades eu coloquei 5 cidades para cada um dos estados. Isso só para a gente exemplificar. E aqui nos endereços, eu coloquei algo assim muito simples mesmo. Eu coloquei onde o endereço tem um nome, tem um estado e tem uma cidade. Então eu posso colocar aqui teste, escolher o estado Minas Gerais, e quando eu clico no campo cidade, por enquanto aparecem todas as cidades, e não é esse o comportamento que a gente quer. A gente quer que quando a gente escolher aqui filtro Minas Gerais, vai aparecer somente as cidades de Minas Gerais. E para a gente fazer isso, a gente vai usar um componente pronto, muito bacana. Basta vocês pesquisarem aí, ó, Django Smart Select. O Django Smart Select, essa primeira opção que vai aparecer aqui, ó, uma que está no GitHub. Clicando aqui, como vocês são espertos, eu sugiro que vocês vão direto aqui na documentação, aqui embaixo, ó, Documentation, e cliquem para abrir essa página. Nessa página aqui tem tudo que a gente precisa para implementar. E no caso eu vou detalhar aqui para facilitar o processo para você. Primeira coisa, instalação. A instalação dele é feita da forma bem padrão de quase todas as bibliotecas do Python. Pip install e o nome da biblioteca. Nesse caso eu não vou fazer porque eu já havia feito antes, então já está instalado no meu virtualenv. Mas no seu caso, só rodar esse comando. Aí vem uma outra coisa que precisamos fazer. Depois de instalado, a gente tem que configurar a URL onde ele vai fazer as requisições Ajax. É muito importante esse passo. E ele já dá prontinho para a gente aqui, ó. É só copiar essa segunda linha e colocar aqui, ó, no nosso arquivo urls.py. Então eu venho cá, vou colocar a última linha aqui. Lembre sempre de importar as coisas que você vai usar, né? No meu caso aqui eu não havia importado ainda o URL e nem o include. Pronto, agora tudo importado e configurado, ele vai fazer as requisições Ajax através desta URL. Voltando aqui ainda na documentação, agora a gente vai para o próximo passo da configuração. Esse passo aqui é muito importante porque é a hora que a gente vai configurar onde que ele vai buscar o arquivo jQuery para fazer as requisições de Ajax e os comportamentos dentro da aplicação. Se você quiser usar um Ajax, um jQuery externo, você tem que usar essa jQuery URL. Então, no meu caso, como eu estou usando o Django Admin ele já vem com um arquivo jQuery interno. Então, basta a gente usar essa opção aqui, ó, use Django jQuery igual a true. Isso aqui a gente vai colocar no arquivo settings. Vou colocar aqui no finalzinho do arquivo settings. Use Django jQuery true. Pronto, segundo passo já foi feito. O que mais que tem? Agora a gente vai para a configuração do modelo efetivamente. Aqui ele dá alguns exemplos, explica todos os campos direitinho, mas nós vamos direto ao ponto e é esse ponto aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou mostrar para vocês como está o meu modelo hoje. O meu modelo hoje, esse que a gente vai alterar, é esse estado, desculpa, é esse endereço aqui, que tem nome, estado, cidade. O que acontece? A cidade e o estado são foreign keys, né? Que é um campo padrão do Django, que tem um comportamento padrão. Para a gente utilizar esse Django Smart Select, a gente tem que trocar essa foreign key por esse chained foreign key, que a gente vai importar ele lá do Smart Select DB Fields. Pronto, feito isso,
a gente já está apto a utilizar. Porém, a gente ainda precisa configurar alguns campos. E quais campos que eu vou adicionar aqui? Ó? São basicamente todos esses que estão aqui. Eu vou adicionar o Chained Field. Esse Chained Field é o que? É qual campo do meu modelo eu dependo dele, né? No caso aqui, eu estou configurando o campo cidade, que é o campo que vai ser alterado. Então, no Chained Field, eu coloco qual campo que ele vai ficar observando. No caso, ele deve observar o campo estado. Toda vez que o campo estado mudar, ele muda também. Agora, qual outro ponto? Qual outro aqui é o Chained Model Field. Esse Chained Model Field é qual que é o nome do modelo que o meu campo observado tem. No meu caso aqui é estado também. Ou eu coloquei o nome do nome do meu campo exatamente igual ao nome do meu modelo. Mas no seu caso pode ser que esteja diferente. Agora o outro ponto aqui, Show All False. Eu gosto de deixar esse Show All False. Porque esse Show All False é o seguinte, se você deixar ele True, vai aparecer em cima os da cidade, o do estado que você escolheu, mas embaixo vai aparecer os dos outros estados. Aí pode ficar uma lista gigantesca se você estiver usando uma base de dados maior. Então aqui eu coloco false para aparecer somente daquele estado, ou somente daquela seleção anterior. Esse outro aqui, Auto Choose, eu vou deixar True também. Esse Auto Choose é o seguinte, se quando você mudar o campo principal e o campo filho tiver apenas uma opção, ele já seleciona aquela opção ali automaticamente. Inclusive vou colocar false, para que a gente selecione manualmente para você entender melhor. E por último tem um outro campo aqui, que é o sort, que basicamente é ordenar. Só que no meu caso eu já ordenei no meu modelo Django, né? Então já está ordenado pelo meu modelo, não vou precisar de colocar esse sort não. Então voltando aqui, posso tirar essa vírgula. Esta parte já está pronta. Agora vamos ver o que mais que tem aqui no nosso... o resto é só explicação. Agora vamos testar, ver como que ele fica, né? Se deu certinho ou não. Vou atualizar a página do ADD. Vou adicionar um nome qualquer para o meu endereço. E olha só que legal, já não tem nenhuma cidade selecionada mais. E se eu selecionar algum estado, Minas Gerais, aparecem os pontinhos que eu falei com vocês aqui. E somente as 5 cidades de Belo Horizonte que eu cadastrei. Aí, por exemplo, eu venho cá e seleciono Belo Horizonte. Ó, as 5 cidades de Minas Gerais que eu cadastrei, aí eu seleciono a cidade de Belo Horizonte. Agora, e se eu mudar aqui para Rio de Janeiro? O combo é atualizado somente para cidades do Rio de Janeiro. E a mesma coisa acontece para São Paulo e para qualquer outro estado ou para qualquer outro valor que eu tivesse colocado aqui. E só para dar mais um exemplo, vamos colocar o Show All True para ver o que acontece. Quando eu coloco o Show All True e eu seleciono aqui uma cidade, um estado, Minas Gerais, ele vai mostrar aqui em cima os que são de Minas Gerais e aqui embaixo ele mostra todos os outros. Só que como eu falei, aqui eu só tenho 15 porque eu cadastrei poucos exatamente para esse exemplo. Mas quando você tem muito dado, pode ficar poluído a sua tela. Então eu acho que você tem que usar isso com moderação caso você queira utilizar. E é isso aí. Agora vamos só salvar para ter certeza que funciona. Teste, Minas Gerais, Belo Horizonte. Salvei, tá aqui, Estado Minas, Cidade de Belo Horizonte e o nome teste. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que sempre que possível eu estou lendo os comentários e respondendo. Inclusive eu gravo novos vídeos baseados nas dúvidas dos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Valeu!